Vem comigo, senhoras e senhores, vem comigo daquele jeito, viu? Olha, não adianta Driquinha, Lorenzo, vocês aí negarem, não, João, Manuel, João Marcelo, Tarcinha, as Gabizinha, não adianta vocês negarem, não adianta, e Dona Ingrid não, Caicão da Massa também não, não adianta negar, papai, não adianta negar. E quando bate o final de semana, do domingo para segunda, você já está sonhando com a aula do papai. Então vem comigo que hoje a hashtag da semana, papai, tá aí, ó, um conto de fadas, papai, um conto de, papai. Então vem comigo pro assunto dessa semana. Só que antes disso, pai, antes disso, a gente vai dar aquela recapitulada em tudo que a gente viu até agora. Joinha. Pai, vamos dar aquela recapitulada. Assunto só. Nas duas primeiras semanas, a gente viu o conteúdo de sucessão, né? E sequência e sucessão. Não foi isso? Certo, professor. Mas o que tem a ver esse conteúdo com o que a gente está vendo agora? Sucessão e sequência, a gente iniciou tratando dos termos da sequência, né? A gente entendeu o que era uma sequência, os termos da sequência, o A1, o A2, o A3, e também a gente viu o termo geral, né? Como era que era visto o termo geral, que era o AN. A gente viu também a lei da recorrência, né? Para calcular a N, ou seja, calculava a N com base a N, que é o enésimo termo, ou seja, é a mesma coisa que um A7, um A8, né? Então dependia muito do que queria na questão. E aí, com a N, você tinha a lei de recorrência, que você calculava qualquer um dos termos. A gente viu isso na segunda semana. Já na terceira semana, que foi semana passada, a gente iniciou o assunto de PA, progressão aritmética. E viu também como era a formação dos termos da sequência, o A1, o A2, e também o principal de tudo. O principal de tudo. Todas as definições quando é crescente, quando era decrescente e estacionária. E também a gente viu sobre R, não foi? Rzinho, que era a razão de uma sequência. E isso, toda vez que a gente tinha um termo, um A1, e somava esse termo com um valor de R, de uma razão, a gente ia encontrar o A2, e assim sucessivamente. Desde que esse R, ele teria que ser fixo, né? Ele teria que ser uma constante, que a gente chamou de constante. Ou seja, era um valor que nunca variava. Joinha, a partir de hoje, a gente vai dar continuidade em progressão aritmética, só que a gente vai falar sobre termo, tá aqui, ó, geral, pai, geral, isso. E também, hoje, além disso, a gente vai tratar também de soma de PA, certo? 2 conteúdos hoje que a gente vai tratar, termo geral e soma de PA, certo? O termo geral, meio que eu não preciso definir novamente para você, porque é a mesma coisa que a gente viu em sequência e sucessão. O termo geral, o próprio nome dele, né, já diz que é um termo geral, não é um termo específico, e a gente dá aquela nomenclatura para ele, A com Nzinho aqui embaixo. Esse Nzinho aqui é o que, professor? É o índice, né, o chamado índice desse termo geral. Certo, professor? Então, por exemplo, se eu quiser encontrar um sétimo termo, eu vou recorrer o meu AN vai ser um A7, isso, onde o 7 é o meu índice. O índice é a ordem da sequência, a ordem em que posição esse termo está, certo? Então, mais ou menos isso é o índice, é o termo geral de uma sequência. E de uma PA também, né? Agora, repara só, professor, tiveram algumas questões na semana passada, que, como a 8ª questão, a 10ª questão, que trazia o seguinte: elas traziam uma pequena PA, certo? Uma pequena PA, onde a gente precisava encontrar, vou dar um exemplo aqui, uma PA 2, 4, 6... E ela pedia um termo lá longe, um termo muito distante, por exemplo, um A
100, o centésimo termo. Algum modo, há uma lei de recorrência, como a gente tinha na sequência, para poder encontrar esse termo? Tem sim. Fica olhando só o seguinte, ó. A gente quando pegar o A1 aqui nessa PA, a gente sabe que é 2, certo? E o A2 nessa PA, de um termo mais, buscando mais um jeito mais de fórmula, matemática, a gente sabe que o A2 vai ser o A1 mais um R, não é verdade? Ou seja, se eu pegar aqui e somar com o 2, que é meu R aqui, eu vou ter o A2, não é verdade? Certo, professor? Muito bem. E um A3, uma possível A3. Se eu quiser encontrar um A3, olha, você vai poder encontrar também. É só pegar o A2 e somar mais R, né? Só que de uma outra maneira, para a gente ir centralizando tudo no A1, é a mesma coisa que pegar 1 e somar quantas vezes R, ó. Pulou uma vez, pulou duas vezes. Ah, se eu somar duas vezes com R, o A1 duas vezes com R, eu vou ter o meu A3. E isso acontece sucessivamente. Se a gente quiser, por exemplo, o A6 vai poder você pegar o A1, o primeiro termo, e somar quantas vezes? 5 vezes o R. Ou seja, de uma maneira geral e específica, para a gente criar uma fórmula, vai ser o seguinte, olha como é que vai ser nossa fórmula. O nosso AN, que é o nosso termo geral, aqui, ó, aqui eu substituí por qualquer valor, vai ser igual ao meu primeiro termo, A1, mais N menos 1 R. Professor, aí já complicou um pouco. O que significa esse N menos 1? Repara só, toda vez que eu botei aqui, por exemplo, quando eu botei que o N aqui, nesse caso, era 6. Observa só o que acontece aqui com esse valor. Esse valor é o 6 menos 1. Certo? E se meu N fosse 3, esse valor aqui seria o N menos 1 também, que é o 2. 3 menos 1. E se fossem 2, por exemplo, meu N for 2, a N aqui é a 2, o meu R aqui é 1, como se fosse 1 aqui, porque 1 multiplicado por R vai dar ele. Então, toda vez, veja bem, a gente só colocou o N menos 1, ou seja, o mesmo valor que tem aqui, menos 1 a casa. Então, essa daqui é a fórmula do termo geral de uma PA, ou seja, dependendo de qualquer PA, eu posso encontrar qualquer termo, independente da posição dele numa PA. Quer ver um exemplo? Professor, mostra um exemplo aí que ficou um pouco escuro. Peraí, presta atenção. Na questão 8 da sua lista passada, a gente tinha o seguinte, ó. Encontre o quinto termo. O quinto termo é o quê? O A5. Encontre o quinto termo, A5. Ele quer saber o A5, ó. Vou botar uma interrogaçãozinha aqui, que eu não sei quem é o A5, de uma PA, na qual A1, ele me diz que A1 é igual a 3 e o meu R é igual a 2, certo? A gente não tinha ainda o conhecimento de fazer pelo termo geral, e a gente poderia fazer essa questão da seguinte forma, ó. 3, né? Aí aqui somava 2, né? Porque é a minha razão, ia para 5, boa. Aí depois aqui somar mais 2, que é a minha razão, ia para 7, muito bem. Aí depois ia somando 2, aí a gente ia ter 9, 11, que é o meu A5. Ah, professor, então o meu A5 seria, nessa questão, 11, muito bem, seria 11, certo? Mas utilizando o artifício que a gente aprendeu nessa aula e usando a fórmula, qual fórmula, professor? Você tem que decorar essa fórmula, viu? A N é igual a A1, meu primeiro termo, mais N menos 1, ou seja, meu N daqui menos uma vez, vezes R, certo? Vezes a minha razão. Então vamos lá. A N é o meu termo geral. Qual é o termo que eu quero encontrar? Eu quero encontrar, professor, o A5, tá aqui, ó. No lugar de N, eu estou colocando quem? 5, boa. Então vem. A1, quem é? A1 ele me dá aqui, professor. Então basta substituir. 3 mais. No lugar de N, eu coloquei quem aqui? 5. Boa. 5 menos 1 vezes
R, no lugar de R eu vou botar quem? 2, que é minha razão. Você está vendo que eu não fiz nenhum processo diferente. Eu apenas substituí os valores, certo? Então vamos lá. O A5, que é o que ele quer, é igual a 3 mais... Eu vou fazer primeiro o que está dentro do parêntese, é a ordem das operações. Então 5 menos 1, 4. Está aqui, ó. 4 vezes 2, certo? Então vou jogar para cá, ó. Aqui embaixo não dá mais. A5 é igual a 1. Opa, desculpa. É 3 mais 4 vezes 2, 8. Boa, tá aqui, ó. A5 é igual a 3 mais 8, 11. Tá vendo que bateu o mesmo valor? Professor, é mesmo, macho. Mesmo valor, igualzinho, papai. Igualzinho a 11. Ou seja, agora, ao invés de ficar calculando um monte de número, você vai fazer pelo termo geral, que aí ele já te dá o valor exato do que você procura. Belezinha? Certo, papai, certo. Tudo bem, até agora foi. Mas vem dar uma recapitulada aqui comigo. Vem no processo aqui. Repara só, olha. Então a gente tem a seguinte fórmula, né? A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes, né, R. Lembrando de cada uma das operações, tá certo? Lembra das operações. Então vem, ó, o meu AN é o quê? Meu termo geral. Termo geral. É o termo que eu procuro, certo? Se eu quero A20, por exemplo, eu vou aqui, substituo no índice N por 20. Então eu vou ter o A20. O meu A1 é o meu primeiríssimo termo, certo? O meu N é o índice, que é o mesmo índice de K, certo? É o mesmo índice de K, deixa eu fazer essa ligação. E o meu R aqui, para finalizar, é minha razão. Isso, pai, razão, só de boa, pronto. Tá aqui, aqui é menos 1, né? Aqui é a operação de multiplicar e aqui é uma sominha. Então, pronto. Essa é a fórmula do termo geral. Professor, tem um APA, preciso de 20, do 20º termo. Aplica a fórmula geral, pai. Aplica a fórmula geral, não tem erro. Toda vez que a gente precisar encontrar um termo, a gente aplica na fórmula do termo geral. Quer ver? Presta atenção. A questão 10 da aula passada, do exercício anterior. Professor, tinha como calcular ele sem utilizar o termo geral? Tinha, obviamente tinha. Só que olha o trabalhão que ia dar. Ele pede o seguinte: qual é o décimo termo de uma progressão aritmética? 3, 12, e você vê aqui que aqui variou, isso, 9, né? Aqui variou 9, ou seja, nossa razão, ao primeiro de tudo, é 9, certo? 3 mais 9, 12, certo? Então vem, primeiro vamos lá, o que é que ele quer? Ele quer o A10. Professor, então se ele quer um termo geral, ele quer um termo A10, eu vou aplicar logo a fórmula é essa, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá aqui. Professor, o senhor botou um X agora, era um V, era um pontinho ou é um X, macho? Tanto faz, né? A multiplicação pode ser escrita como um V, um Xzinho, ou como um ponto, tanto faz, certo? O meu AN, quem é? Eu sei quem é? Não, é o que eu estou procurando. Só que o meu índice, eu já sei quem é, que é o 10. A10 é o que eu quero. O A1, quem é o A1, professor? 3, está aqui, macho, está aqui. 3 mais N menos 1, agora lascou não, pai, está aqui, ó. N, quem é? É o índice, 10. 10 menos 1, está aqui, ó. Só estou botando o que está escrito aqui, pai. Não estou inventando nada. E meu R, quem é? Minha razão, que eu achei aqui, ó. Minha razão é o número que pula daqui para aqui. 9. Pulou 9. Então tá aqui, ó. Pronto. Olha que coisa bela, ó. A10. Você já fez essa questão, você passou horas e horas calculando, foi ou não foi? Você fez mais 9 ficou. Repara só. 3, tá aqui, ó. Primeiro eu tenho que fazer o do parênteses, sempre. 10 menos 1, 9. Tá aqui, ó. 9 vezes 9 aqui, repito. Eu faço a continha, depois eu vou repetindo tudo, ó. A10 é igual a 3 mais 9 vezes 9. Professor, porque o senhor não faz essa soma aqui, macho? Primeiro, não pode. A gente tem que seguir a ordem de uma expressão.
Primeiro faz o parênteses, depois as multiplicações e divisões, e depois parte para o restante das operações. 9 vezes 9, 81. Está aqui. A10, meu A10, então é igual a 3 mais 81, 84. Bateu aí, pai? Bateu, letra A. Bateu com o que você fez, não foi? Só que aqui é muito mais simples, pai. É isso mesmo, é isso mesmo. Termo geral se calcula dessa forma. Simples e fácil. Pronto. E para finalizar essa primeira parte aqui, pai, para finalizar essa primeira parte, você vai fazer o seguinte, dá pausa agora no vídeo, olha bem fixo aí para o vídeo e tenta resolver essa questão. Tentou resolver, papai? Não, você não tentou não. Você está me enrolando. Eu vi que você está me enrolando. Dá pausa nesse vídeo e tenta, pai. Vai. Eu te aguardo, vai. Fica na paz. Vai. Pronto. Retornou agora, né, pai? Retornou. Pronto. Então, retornou. Já fez a questão bonitinha? Já fez a questão bonitinha? Vem comigo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue desenvolver essa questão. Qual é o centésimo? Tá aqui, ó. Centésimo. Centésimo é de 100. Boa, pai. Termo da progressão aritmética. Tá aqui uma progressão aritmética, onde meu A1 aqui, ele diz que é 2, não é verdade? A minha razão, ele diz que é 2 para 4 é 2, né? Aqui pulou 2, aqui pulou 2 também, aqui pulou... provavelmente minha razão é 2, tá aqui, ó. Pronto. E é isso que ele dá. Então eu vou para que fórmula? Professor, não vou para a fórmula não, vou calculando de 2 em 2 aqui, ó. Olha que trabalho que isso vai dar. São 100 termos, só aqui tem 4. Você vá fazer 100 termos para você ver, vá. Vai para o termo termo geral, papai. Vai para o termo geral, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1, abre parênteses, vezes R. Tem que seguir esse formato, viu? AN é 100, tá aqui, ó. É igual a A1, ele dá aqui, ó, é 2, mais N menos 1. N, no caso aqui, foi 100. Boa. 100. Onde é que o senhor tirou esse 100, macho? Está aqui, ó. 100 é o centésimo termo. Vezes R, vezes a razão. Está aqui, 2. Pronto, pai. Agora faz bonitinho, ó. A 100, que é o que ele quer, é igual a 2 mais 100 menos 1, 99. Está aqui, ó. Vezes 2. Não esquece do vezes não, viu? 100 é igual a 2 mais 99 vezes 2, a gente vai fazer aqui do lado, ó, 99 vezes 2, tá aqui, ó, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 9, 18 com 1, 19, isso, 198, tá aqui, papai. A 100 é igual a 2 mais 198 do 200, boa, pai, pronto, tá aqui, ó, questão resolvida. Você ia estar contando de 2 em 2, só ia terminar na hora que você começasse a assistir esse vídeo aqui, no dia da aula. Papai, ia demorar demais. Pronto? Pegou essa primeira parte? É um conto de fadas, né, pai? Pegou essa primeira parte, eu tenho certeza. Moleza demais essa primeira parte. Essa primeira parte aqui já foi. Então vem para a segunda parte, que trata agora de soma. Soma de uma progressão aritmética. Vem, imagine só você querer somar tudo isso aqui, todos esses termos. Por exemplo, somar os 100 primeiros termos dessa PA. Imagine que coisa enorme é isso. Espera aí, não se desespera que a gente vai, eu vou te dar uma formulazinha básica, que nem essa daí, pai. Que nem essa daí, uma formulazinha linda para você resolver isso. Vem comigo. Tá aqui, ó, pai. Esse moço que aparece aí é o senhor Friedrich Gauss. Gauss foi um matemático muito famoso, e o que destacou o Gauss na época foi quando um conto se espalhou, quando ele ainda era estudante de uma escola, né? O professor pediu, o professor de sua sala, professor de matemática, pediu que Gauss e os seus alunos fizessem o seguinte cálculo, né? 1 mais 2 mais 3, mais 4, e assim sucessivamente, até calcular todos os números até 100. Está aqui, ó, mais 99, mais 100, até 100. E o professor pediu que os alunos fizessem isso, acreditando que realmente isso fosse demorar bastante. Gauss, o brabo da época, menino Ney passava por baixo do Gauss, brabo da época. Gauss fez o seguinte,
rapidamente Gauss chegou com a solução e todos ficaram impressionados, né? E o que é que Gauss fez? Gauss na época fez o seguinte, ele pegou, somou o primeiro com o último e ele viu que o resultado dava 101. Isso. Só que não foi só isso. Gauss também somou o segundo com o antepenúltimo e viu que também dava 101. E aí Gauss foi fazendo isso, esse mesmo procedimento, né? Pegou o terceiro, somou com o antepenúltimo, deu 101 também. E assim sucessivamente, certo? Gauss reparou o seguinte, que de 1 a 100, se você pegar de par em par, vai ter 50 pares. Isso mesmo, 50 pares de números. E cada um desses pares estava dando como resultado 101. Quando Gauss fez essa multiplicação de 101 pelos 50, deu 5050, que é exatamente o resultado dessa soma. Então, todo mundo ficou impressionado pela agilidade com que Gauss fez. Uma conta aparentemente enorme, Gauss fez em questão de segundos, né? Então, e com base nisso, é mais ou menos a criação dessa nova fórmula nossa, certo? Então, você entendeu o procedimento do cálculo. Então, chega para cá, que a gente vai aprender a fazer aqui a fórmula, vem cá, fórmula da soma, é a chamada fórmula da soma, certo? Para isso, a gente vai determinar um novo índice, que é o chamado SN. Isso aqui é um S, viu, pai? Deixa eu colocar aqui e ajeitar direitinho. Aqui, ó, SN, onde meu S é de soma e meu N é de índice, é o índice. Soma de tantos índices, da quantidade de índices, certo? Vamos fazer parecido com o que Gauss fez, certo? Vamos lá. Pensa só como Gauss fez. Gauss, ele pegou o primeiro termo, primeiro de tudo, e somou com o último termo da sequência, que é o AN, né? O termo geral, certo? O que é que ele fez além disso, professor? Você viu que teve um passo aqui em que Gauss precisou perceber que isso dava 50 pares, ou seja, todos esses números são 100 números. Ele percebeu que isso, ao dividir por 2, né, juntando em pares, dava 100 pares. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar a quantidade de termos, que é n, e dividir por 2. Pronto. Essa daqui é a fórmula da nossa soma. Sempre que a gente precisar somar grandes quantidades em uma progressão aritmética, a gente vai utilizar essa fórmula. Que fórmula é essa? Vamos lá decifrar de novo. Olha, aqui está minha soma, né? Soma dos termos, certo? Aqui é a soma dos termos. Está aqui. Aqui é o índice. Aqui é o meu primeiro termo, não é isso? Primeiro termo. Está aqui, ó. Termo. Você já conhece que é uma PA. Aqui é o meu termo geral. Termo geral, não tem erro. E aqui é o meu número de termos. Isso. Veja bem. Se eu quero 100 termos, então vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar essa fórmula no exemplo de Gauss, certo? Então vamos lá, ó. Meu primeiro termo. Vamos fazer na prática, certo? Meu primeiro termo, o que eu quero é a soma de 100 termos, não é isso? Foi o que estava escrito lá que o professor de Gauss pediu, certo? É igual, ó, vou repetir. Meu primeiro termo lá na formulazinha foi 1, não foi na continha. 1 mais meu termo geral, meu último termo, que é o termo que ele quer, até onde ele quer somar, é isso? Era 100, tá aqui, ó. Fecho parênteses, vezes. Eram quantos termos para somar? Eram 100 termos. A gente viu lá. Que era de 1, 2, 3 até o 100. Então eram 100 termos. Dividido isso daqui por 2. Pô, ó. S100
soma dos 100 termos é igual a 1 mais 100 é 101, tá aqui, ó, vezes 100 dividido por 2, 50, tá aqui, mesma continha que foi dada lá. Esse 100, soma dos 100 termos, 101 vezes 50, 5.050, tá aqui. Essa é a soma dos 100 termos. Essa é a soma dos 100 termos. Joinha, fácil demais. Vamos para uma coisa prática. Duas formulazinhas importantes a gente viu hoje, mas vamos para termos práticos, que isso facilita bastante, tá bem? Vem comigo. Pega a visão então no exercíciozinho, vem. Aqui tu vai conseguir pegar isso. Dada a PA de 100 termos, tá aqui. Tem uma PA, né, uma progressão aritmética, na qual ela tem 100 termos aqui. Ele diz logo, então esse daqui é o 100º termo e aqui é o nosso A1. Vem, calcule a soma de todos os termos. Aplica a fórmula, pai. Sn é igual... Professor, a fórmula nunca muda? Não, é para geral. É igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, que é N dividido por 2. Sn é o que ele quer, é a soma de 100 termos, tá aqui, ó, Sn são 100, né? A1 é 2, tá aqui, ó, mais AN é o meu último termo nesse caso é 200, boa, vezes N, quantos termos tem aqui? Se ele quer 100 termos, então provavelmente a PA tem 100 termos, dividido por 2. Tá vendo que eu só fiz substituições, né? Não fiz cálculo nenhum até agora, só substituir. Então vem, agora eu começo, porque é parênteses, primeiro, 2 mais 200, 202, vezes 100 sobre 2. Tá aqui, ó, passo a passo, 100, tô repetindo, 202, tá aqui, ó, vou fazer primeiro aqui a divisão. 100 dividido por 2, 50. Boa, pai, tá aqui, ó. S100 é igual a 202 vezes 50. Se você fizer isso na continha aí, na calculadora, você vai ter o seguinte, pai, ó, 10.100, tá aqui, ó, pronto. Essa é a soma dessa PA aí com 100 termos, 10.100. A soma dessa PA aqui, então, vai ser 10.100. Tá aqui, pai, sem medo de errar. Molezinha, né? Você vê que cálculos são cálculos simples, né? Mas a dificuldade maior é substituir cada um dos seus valores. Acredito que todo mundo está entendendo. Então, vamos seguir para o último exercício. Qual a soma dos 10 primeiros? Aqui ele já quer 10 termos, ó. Então, se ele quer a soma, S10. Não é isso? Vem A1 mais AN vezes N sobre 2. Está aqui, ó, pai. S10, 10 termos, S10 é igual a A1. Quem é A1? 1 mais AN. Papai, aqui agora pegou. N é 10, né? São 10 termos, dividido por 2. Aqui agora pegou. Pegou o que, professor? O que foi? O N, o AN, a gente não tem. O AN é o último termo. Professor, pera aí, macho. Mas tem como a gente saber. Tem como. Como é que tem? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lembra dessa fórmula que você viu lá no início? É isso mesmo, é a fórmula para encontrar o 10º termo. O A10, que é o que ele quer. A1 é 1 mais N, que são 10, menos 1, tá aqui, ó, vezes R. R é quem, pai? 1 para 4, 3. Aqui 4 para 7, também 3. Então, R é 3. Tá aqui, pai. A10 é igual a 1 mais 10 menos 1, 9, vezes 3. Tá aqui, pai, ó. A10 é igual a 1 mais 9 vezes 3. Tá aqui dentro do parênteses. 9 vezes 3, 27. Então, meu A10 vai ser igual a 1 mais 27, 28. Pronto, pai. Tá aqui. Agora eu posso substituir tranquilamente na fórmula. Já achei o meu AN, que é o meu A10. 1 mais 28 vezes 10 dividido por 2, 5. Olha que coisa linda. S10 é igual a 28 mais 1, 29 vezes 5. Tá aqui, pai. S10 é igual a 145. 29 vezes 5,
145. Ou seja, se eu pegar todos os termos dessa PA até o 10º termo e somar cada um deles, eu vou ter que o valor é 145. Joinha, papai. Questãozinha boa, onde a gente não tinha AN e tivemos que ir atrás de AN. Ficou um pouco grande, né? Mas ficou legal essa questão. Dá para trabalhar legal, né? Entendeu? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, certo?